Olá, hoje eu vou estar apresentando um trabalho solicitado pelo professor Francisco Coach de Machine Learning. O desafio que eu escolhi vem desse dataset aqui, o Car Price, dataset bem pequeno, ele tem só 205 linhas e 6 colunas, né? A maioria dos datasets que eu encontrei por aqui, eles eram mais para classificação, para regressão. Depois de procurar tanto, acabei barrando nesse cara aqui e resolvi utilizar ele. Serviu bem. Eu utilizei algumas bibliotecas para fazer a manipulação e análise de dados. E eu utilizei bastante coisa da Scalern, principalmente os modelos de regressão, de árvore, floresta aleatória. Algumas funções vêm dele aqui para calcular a média absoluta, o R2 e tudo mais, mais frente. E essas funções aqui para fazer a divisão do dataset. Eu preferi baixar o dataset e deixar aqui como um arquivo, né? Baixar, é, baixar ele pelo link. Aqui eu estou fazendo só import dele. Como eu falei, ele é bem pequeno, ele só tem 205 linhas e 26 colunas, né? 5 na verdade, porque ele está contando a coluna de ID aqui. Essa aqui é as 5 primeiras entradas, né? Colunas. E aqui tem dados numéricos e categóricos. São apenas 16, apenas não, né? Valor até considerável, são 16 colunas numéricas, né? Como eu disse, a maioria que eu achei tinha no máximo 3, estava bem difícil fazer regressão. Estava dando valores bem ruins ou muito bons. Então, os modelos eles estavam se adaptando muito bem ao dataset. Ele não tem coluna nula. Duas colunas aqui que não importam muito para a gente, que vai ser a coluna de ID e a coluna do nome do carro. Talvez se fosse para classificação, seria mais interessante, né, se você classificar pelo nome, pelo tipo. Então, eu resolvi remover logo. Eu dividi, né, porque está tudo junto aqui as colunas numéricas e categóricas, dividindo em colunas diferentes, né, com as listas, no caso. E aqui é o histograma da fruição de preço, né? Pode ver que ele se concentra mais ou menos aqui, né? Tirando a média aqui de olho, dá 7.000 e 1.500, né? Essa faixa etária, a média, né, do preço dos carros. Aqui é o gráfico de correlação. Então, como o nosso interesse está predizendo o preço, né? Eu resolvi selecionar só as correlações fortes, né? Pode ver nessa categoria aqui os verde mais escurinho são a representar a correlação mais forte. Eu setei aqui, se eu não me engano, para 0,6. Né? Aqui é o encode, né? Que na tradução é codificação, né? É o processo de conversão dos dados categóricos para dados numéricos. Então, voltando aqui nas colunas, vou pegar aqui o Carbore. É texto, basicamente. Estou categorizando o carro. Então, tem aqui conversível, tem o hatch, tem o sedã. Para o modelo entender, isso aqui deveria ser em numérico. Então, o encode ele converte, né? Então, esse conversível ele viraria zero, né? O hatch ele viraria um e o sedã 2. Isso aí facilitaria para o modelo realizar o treinamento e lidar com esse dado. Então, é basicamente o que eu estou fazendo isso aqui. Eu utilizei o Label Encode, que ele faz basicamente o que eu acabei de explicar. Aqui é a divisão dos dados, né, para treino e teste. Deixei o test size para 20% da base, né? E aqui são os modelos que eu estou utilizando. Começando aqui pelo regressão linear. Ele é bastante utilizado para predição de valores contínuos. Ele basicamente, você imagina uma folha em branco com vários pontos, em todos os lugares. E ali ele vai traçar, esse regressor ele vai traçar uma linha ali para fazer a regressão, né? Dados. Isso aqui, mais um. Basicamente esse gráfico aqui, deixa eu... Então ele vai utilizando de estatística, né? Ele vai traçar a melhor linha possível que faz essa divisão.
Em seguida, a gente tem a árvore de regressão, né? Ela também é utilizada para predição de valores contínuos. Ela divide os dados em subconjuntos baseados nos valores das variáveis independentes, né? Então ele vai ramificando até ele chegar no seu critério de parada. E, por fim, nós temos a floresta aleatória, que é basicamente um conjunto de árvores de decisão. Elas vão estar fazendo seu processamento ali com base no conjunto de dados que eles receberam, né? Cada árvore pega um diferente, digamos assim. E no final cada uma vai retornar um valor. E árvore, e a floresta aleatória ela vai, ou por votação, ou por método estatístico, ela vai fazer ali uma média, o valor que mais se repete. Vai ser esse o valor que ela vai estar retornando. E aqui embaixo eu resolvi criar um modelo de stacking regressor. Ela é uma técnica de Ensemble, né? Ela é voltada para melhorar a precisão preditiva de algoritmos, né? Então ele combina o treinamento de dois ou três ou mais, né, algoritmos. E no final ali ele faz um método também de cálculo, rotação para retornar um valor. Aqui eu cometi até um erro bobo, né, de estar misturando algoritmos de natureza diferente. Por exemplo, regressão linear ele opera diferente dos de árvore. Então o valor dele não foi muito bom. Se eu tivesse utilizado mais algoritmos que utilizam árvore, talvez o valor dele seria mais condizente. Aqui são algumas funções auxiliares, só para não estar repetindo essas coisas aqui ao longo do código, né? É para calcular as médias de erro, R2 e tudo mais, né? Aqui é mais uma formatação fiz e aqui é mais para uma função para estar treinando os modelos com base nos dados divididos. Esse aqui foi o resultado, né? Modelos, né? Então a gente tem a regressão linear, coloquei o modelo, coloquei as métricas utilizadas, né? O MAI, que é a medida da diferença absoluta entre as previsões e os valores reais, né? Ele foi bem ruizinho, né? Porque aqui quanto menor o valor, melhor o algoritmo, melhor foi o desempenho dele. O MSE, que é a média dos quadrados dos erros, então ele teve também média bem elevada. E o R2, que é o coeficiente de determinação, né? Ele mede a proporção da variação dos dados de saída, que é previsível a partir das entradas, né? O R2 dele foi o piorzinho, 79%. O melhor foi a floresta aleatória, com 95%. E aqui o nosso stack regressou, ele ficou em 81. Talvez se eu tivesse utilizado só esses dois aqui, ele tiraria a média aqui, mas o de regressão linear ele puxou para baixo o resultado. Em seguida, só por curiosidade, eu decidi utilizar o Perceptron, né? Ele é um modelo, foi um dos primeiros modelos de neurônio, né? Ele serve como base para a implementação de outras redes mais complexas, né? Utilizei o TensorFlow, né? Para estar fazendo uso desse Perceptron, né? Defini só uma camada com neurônio, só para teste mesmo. Ele é mais utilizado para tarefa de classificação, né? Então eu já estava esperando um desempenho ruim dele. Entretanto, a gente pode definir mais camadas e a partir disso ele serve também para o programa de regressão, que é o que eu fiz na etapa seguinte. Aqui eu utilizei 100 épocas, né? Batch size de 15 e a validação de teste eu coloquei 20% da base. Vou lá aqui os valores. Eu coloquei o gráfico, né, para ver se teve correlação do treino e da validação, né? Então, no eixo X aqui, a gente tem os números de épocas de treinamento, né? E no eixo Y, o loss. Aqui a gente tem em azul o loss treinamento, né? Pode ver que ele foi se estabilizando depois. E aqui em laranja a gente tem o de validação.
ele também foi se estabilizando. Isso mostra que o algoritmo, de fato, ele conseguiu aprender, apesar de que o resultado dele não foi tão bom, cabe melhoras, né? Então, como elas foram diminuindo, né, ao longo do processamento, estabilizando, né? Não, indica que o modelo ele está aprendendo, ele está convergindo, né? Eles tiveram desempenhos similares. Aqui a gente teve o R2 74%, né? Ficou bem próximo do regressão linear, 79%. Então ele é um cara bem poderoso, apesar de ser antigo e também não ser voltado para a tarefa de regressão. E ele teve aqui as médias absolutas e as médias de erro próximas ali também do regressão linear. Teve 31 e 25, teve, teve 39 e 31, valores bem próximos. Aqui, utilizando o sklearn de novo, fiz um modelo de 4 camadas, né? Eu joguei mais 50 neurônios para cada camada, né? Para ter um desempenho bacana, né? Aqui eu fui fazendo ajuste, fui executando e ajustando até chegar no valor legal. Mantive as 100 interações, né? E esse aqui foi o resultado, né? Eu tive um R2 score de 86%, que é o que já chega próximo ali do que o, se não me engano, acho que a árvore de decisão chegou, né? Foi 89, chegou bem próximo. Ele saiu melhor até do que o nosso stacking que a gente fez aqui. Então, basicamente foi esse o meu trabalho.